Proposta de atividade interdisciplinar para a terceira série do ensino médio. Esta é uma proposta de uma atividade interdisciplinar tomando por base uma habilidade contida na AP do primeiro bimestre do ano de 2020. A questão da AP de matemática da terceira série do ensino médio selecionada foi esta. A figura a seguir é um retângulo. Nós temos um retângulo com vértices A, B, C e D, que são pontos no plano cartesiano. Aí, questiona-se. A equação da reta que contém a diagonal AC do retângulo é, e são dados 5 alternativas. A habilidade: identificar a equação da reta por 2 pontos ou por sua inclinação e 1 ponto. Aqui nós temos a ideia da diagonal que passa pelo ponto AC. A minha não ficou muito perfeita aí, mas a ideia é essa. Então a diagonal corta o retângulo aqui. Vou marcar, aí ficou melhor. Então eu quero saber qual é essa reta que passa pelo ponto A e que passa pelo ponto C. Bom, nós temos a resolução, essa é uma das resoluções, existem algumas outras maneiras de resolver, mas a separada aqui foi esta. Primeiro a gente calcula o coeficiente angular. Coeficiente angular da reta que passa pelos vértices A e vértice C. Vou citar pontos A e C. Ponto A, 2, 2. Ponto C, 5, 4. Bom, o coeficiente angular calculado, isso nos mostra que a gente tem um coeficiente angular que vale 2/3. Como está destacado aqui, esse mesmo 2/3, junto com um dos pontos, é colocado na equação da reta, que permite determinar qual é a equação da reta base que passa pelos pontos AC e que é a reta que define a diagonal AC ali, né, no seu segmento. Bom, resposta correta, alternativa C. 3y menos 2x menos 2 igual a 0. Bom, agora a gente vai observar qual é a matéria e como é que poderia estar trabalhando essa mesma habilidade, né, inserida num outro contexto, numa outra matéria. Então, trabalhando da mesma habilidade de maneira interdisciplinar. A matéria em questão seria física. Então, o professor de física pode trabalhar com seus alunos essa habilidade, que é identificar a equação da reta por 2 pontos ou por sua inclinação em 1 ponto, fazendo uso de uma retomada de conteúdos da terceira série do ensino médio. Então, ele pode estar revendo um pouco do que ele viu aí no primeiro bimestre para poder estar trabalhando isso. Bom, vamos a um exemplo. O exemplo seria: é dada uma curva característica de um resistor ôhmico. Nesse ponto, o professor já trabalhou com seus alunos o que é um resistor ôhmico. Eles sabem encontrar a resistência de um resistor ôhmico. E aí a gente tem 2 pontos que são os pontos 2 e 10 e o ponto 5 e 25 de um gráfico que mostra essa reta característica do resistor ôhmico. Mas aí pergunta-se, observando os gráficos deste resistor, qual das alternativas a seguir pode indicar o valor da tensão U em função da intensidade I do resistor. Considere U igual a Y e I igual a X. Então a gente cai no plano cartesiano. A gente leva para a matemática esse problema. A gente está colocando justamente lá, a gente quer uma reta. E aí nós temos as 5 alternativas. Bom, observando aqui a resolução, a gente tem que primeiro vamos calcular o coeficiente angular, assim como aconteceu na questão da AP em matemática. Então, como a reta passa pelos pontos 2 e 10, lembrando que 2 seria a intensidade e 10 seria a tensão da corrente elétrica, né? A gente tem aí 2 e 10 agora como x e y como pontos de um plano cartesiano, e o mesmo 5 e 25. Então, calculando o coeficiente angular encontrado vale 5. Então temos que a equação da reta, aqui é um m de coeficiente angular, não ficou aí, né? Eu acho que o meu programa não leu muito bem, não tem problema, a gente segue aqui. Então o y menos o y do ponto igual a m vezes x menos o x do ponto. Bom, e tomando o parzinho 2 e 10, com o coeficiente já calculado 5, a gente tem então a resolução que nos mostra que y igual a 5x é a equação da reta que passa pelos pontos 2 e 10 e 5 e 25
e que também permite que a gente calcule a tensão U, sendo ela Y, em função da corrente elétrica X, né, I sendo X. Então, um exemplo aí, né, a gente trabalhou aí com resistor ôhmico, com tensão e intensidade de corrente elétrica, mas inserido dentro de um contexto matemático, olha só. Né? A gente trouxe para a matemática um problema de física. E aí trabalha a habilidade. Isso aqui é só um exemplo, né? Só para recordar, é só um exemplo para que em física, né, seja trabalhado essa habilidade em questão que está presente na P do primeiro ano do ensino médio, na terceira série do ensino médio, mas como o exemplo dado, os gráficos de um modo bastante amplo nos permitem fazer essa interdisciplinaridade. A gente consegue